O texto em Efésios, alguns versículos que vou ler, diz assim: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E fala assim: como nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, e que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça. E o versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate de sua propriedade, em louvor de sua glória. E aí, irmãos, temos um texto, temos 3 textozinhos nos evangelhos. Vou ler apenas o de Marcos 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, nos outros textos fala as demais mulheres, compraram aromas para irem embalsamar a Jesus. E muito cedo, escuro ainda, elas foram por aquelas ruas estreitas e escuras de Jerusalém. No primeiro dia da semana, ao despontar do sol, elas estavam chegando já no sepulcro, no túmulo, e diziam umas às outras: quem é que vai remover aquela grande pedra? Aí vocês sabem que um anjo desceu, removeu aquela grande pedra e sentou-se em cima. Porque aqui diz que um anjo estava dentro do túmulo. Mas foram 2 anjos, um estava dentro e o outro estava fora, sentados sobre a pedra. E elas entraram no túmulo e viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizei, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide falar aos demais discípulos. E elas, saindo, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor. Mas as demais mulheres, nos textos dos outros evangelhos, elas saíram tristes pela morte de Cristo, mas alegres pela anunciação da ressurreição de Cristo. Então, irmãos, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado a todos nós em Cristo Jesus. Amém ou não? Quem tem sido abençoado pelo Pai aqui, levanta a mão e fala amém. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões, nos lugares celestiais. Só Efésios fala 6 vezes nesses lugares. Nenhum outro livro da Bíblia toca nesse lugar celestial. 6 vezes ele repete essas bênçãos que o Senhor tem produzido nesses lugares celestiais a nós todos aqui presentes e a todos os demais cristãos em Cristo Jesus. E aí, quais são essas bênçãos? Primeira, Ele nos escolheu.
Ele nos elegeu. Você sabia disso? Há tanta gente reclamando das dificuldades. Você sabia que antes da fundação desse mundo, Deus te elegeu, Deus te escolheu? Ajuda o pregador e mostra para o irmão ao teu lado aí. Deus te elegeu. Ajuda o pregador. Vocês estão ouvindo o pregador? Ajuda ele. Deus te escolheu. Deus. Eu daqui não vejo. Eu queria ver vocês me ajudarem. Mostrar um irmão aí. Mostra, irmão. Deus te escolheu. Deus te elegeu antes da fundação do mundo, para que você fosse santo. Santo significa para que você fosse separado para Ele, para que você se tornasse irrepreensível diante dEle. Primeira bênção, em Cristo Jesus. Segunda bênção, que Ele tem nos abençoado a todos. Ele nos predestinou, nos destinou antes de tudo para Ele, para sermos adotados como seus filhos, para sermos incluídos como filhos na sua grande família. E essa grande família foi o propósito eterno de Deus, de formar essa grande família de muitos filhos que viessem a ser semelhantes ao seu Filho Jesus. Você está alegre por ter recebido essas duas bênçãos? Parece que tem uns que não estão, mas eu vou olhar bem. Você sabia que você foi escolhido por Deus e que você foi predestinado a ser membro da família dele? Glória a Deus. E Ele não deixou ninguém de fora. Terceira bênção, em Cristo fomos redimidos. A redenção quer dizer o pagamento pelos nossos pecados, a preço de sangue do seu Filho amado, foi feito na cruz do Calvário. Todos os pecados de vocês aqui presentes foram resgatados, pagos pelo derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Você sabia disso? E além de ter feito a redenção, Ele fez a remissão dos seus pecados. O que significa? Perdoou todos os pecados. Aí você fala para o irmão: viu, irmão? Viu? Perdoou. Você é um tremendo pecador, eu também sou. Mas Ele pagou por sangue e me perdoou de todos os pecados cometidos. Os que eu cometi, os que eu estou cometendo, que vou cometer. Que Deus é esse? É o teu Deus. É o nosso Deus. Esse Deus que nós, através da liderança do Ed, nosso filho, cantou com essas meninas, meninos, vocês todos, como um grupo grande de louvor, adoraram e louvaram e exaltaram ao nosso Deus, Deus de todos nós. Agora um parentezinho só. Eu fico triste, e acho que você também fica, com tantas religiões. Para que religião? Se Cristo é um só, se o Deus que nós louvamos e adoramos é um só,
Para que tantas denominações e religiões? Isso não agrada a Deus. O que nós precisamos é nos unir em Cristo Jesus e sermos todos uma só família, como foi o projeto eterno de Deus, de ter uma família de muitos filhos semelhantes ao seu Filho Jesus, para que ele deixasse de ser o único para ser o primogênito. Aleluia. Amém? Recordando, escolheu, nos elegeu, nos predestinou para sermos filhos, nos redimiu, nos pagou o preço pelos nossos pecados. E o que mais? Convergiu em Cristo. Olha, que convergência é esta? Em Cristo, diz assim o texto, aonde está? O versículo 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Deus não fez nada de benefício a você e a mim. Deus não abençoou a você e a mim com essas bênçãos todas porque você merecia, porque eu merecia. Não, é pela vontade livre dele, pelo beneplácito dele, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Nós não merecemos nada, nem eu, nem você e nem ninguém, mas esse Deus é um Deus de amor, de bondade, misericórdia. Eu posso continuar, de graça. E que super amor que Ele tem por você, por nós. Glória a Deus. Fez por bondade. Aleluia. E fez convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Quando chegar o fim de tudo, Ele nos fez convergir. Vou explicar. Isso está em 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22, e eu explico. E quando vier o fim, a plenitude dos tempos, quando ela chegar, todos nós que estivermos em Cristo seremos vivificados e compartilharemos da natureza divina. Essa palavrinha amém é tão cheia de significado que chega lá em cima e os anjos batem palma e fazem festa. E quando Cristo tiver destruído todo principado, potestade, poder, viu, Satanás? Você já está vencido na cruz do Calvário e anda se esperneando e nos tentando, mas você vai estar debaixo da autoridade de Cristo no final e vai ser totalmente derrotado. E Jesus vai entregar tudo ao Pai. E Coríntios 15 fala, para que o Pai seja tudo em todos. Explico. Para que o Deus reine completamente sobre tudo e sobre todos. Aleluia! Não adianta você sair daqui para continuar fazendo a tua própria vontade,
sem reconhecer a vontade soberana de Deus. Não adianta, porque vai chegar o dia que todos vão se curvar diante de Cristo Jesus, vão se ajoelhar diante da autoridade de Cristo. Então é bom que a gente já esteja decidido agora a adorar, a louvar, a nos sujeitar e a obedecer ao nosso Rei e Senhor Jesus. Amém ou não? Eu tenho que perguntar para sair um amém aí, né? Que palavra linda, né? Esse amenzinho para não atrapalhar o pregador, mas para chegar lá em louvor e glória, como o texto que eu li fala 3 vezes, tudo isso para o louvor e glória de Deus. Não é nada para o Abílio que está pregando, não é nada para essa igreja, essa congregação, essa comunidade das nações, ou as comunidades de discípulos, nada para nós, tudo para o louvor e glória de Deus. Aleluia. Fica esse negócio de disputa para mim, para você, tem nada disso, é tudo para Ele. E voltando para o texto, porque eu fui lá em 1 Coríntios, eu volto para o 13, o versículo 13, que vai falar do selo do Espírito Santo. Além de todas essas bênçãos, outras bênçãos, você que creu em Cristo, foi selado, carimbado, garantido, reconhecido, firma, foi selado pelo Espírito Santo da promessa de Deus. Você foi selado. E aqui vem um termo jurídico, para o penhor, que significa para garantia da tua salvação, para garantia da vida eterna que você vai ter para a eternidade e eternidade. Aqui eu faço um parênteses. Tem gente tão preocupada com essa vida aqui. Hoje eu peguei a Folha de São Paulo. O nosso presidente foi o pior presidente, coitadinho, de todos. A nossa nação, tão linda como Deus nos deu, tão abençoada nas suas terras, nos seus bosques, nas suas matas, na produção de soja, feijão, milho, batata, ferro, aço, petróleo, tudo que vem de Deus é abençoado. Mas que o vem do homem, nós estamos orando para que Deus mude esses homens desse país. E vai mudar! Porque todos os homens vão se curvar diante do governo de Deus em Cristo Jesus. Nós cremos. E basta um pedacinho só de fé, do tamanho de um grãozinho de mostarda, para Deus nos ouvir e nos responder. Nessa vigília os homens clamaram, oraram, suplicaram por essa nação e agradeceram por todas essas bênçãos que temos gozado nesse país lindo. E agora vou entrar na segunda parte. Vamos ver o que é. As mulheres. Homens, fala comigo. As mulheres. Com respeito às mulheres. Que mulheres! Nós homens reconhecemos. Que mulheres! Louvado seja Deus! É que
Você agora vai ter que me observar, porque não vai ser muito fácil entender. Nós vamos falar da ressurreição de Cristo. E quando Cristo ressuscitou, estou já explicando, nós fomos ressuscitados espiritualmente com Cristo. Pois eu explico. E aí você pode gozar e se alegrar pela ressurreição, ou se entristecer muito. Você vai ver as mulheres como elas se comportaram. Por quê? Porque ainda vamos ter 2 tipos de ressurreição nós. Vamos ressuscitar com Cristo, quando Ele voltar. Eu com 89 anos, daqui a pouco eu vou para depois ser ressurreto com Ele. E os que estiverem vivos vão ser arrebatados. E vai ter a outra ressurreição, que a gente deve temer para a eternidade, que é a ressurreição dos que não se agradaram de Cristo. Continuaram neste mundo, querendo ficar sem Cristo, fazendo a sua própria vontade. Vão ressuscitar para o fogo eterno. Temos que temer dessa outra ressurreição. Então vocês vão entender 2 ressurreições. As mulheres, Maria Madalena, isso fala Marcos, são 3 evangelhos. E para a gente entender, a gente tem que orar ao Espírito para que Ele nos dê revelação. E eu fiquei lá no evangelismo com os nossos irmãos, enquanto vocês foram evangelizar aquelas 8 casas, eu fiquei estudando esses 3 evangelhos para entender essa questão das mulheres. Porque não é fácil. Você precisa de uma revelação do Espírito Santo. E aí, a Maria Madalena, aqui fala no Marcos, a outra Maria era mãe de Tiago. E a Salomé, Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e a Salomé. Já no outro evangelho de Mateus fala Maria Madalena, a outra Maria e a Joana. Está vendo? Não tinha só 3 mulheres, aqui já tem 4. E lá fala, e as demais mulheres. Então não eram só 4, eram muitas mulheres. Todas aquelas mulheres que haviam chegado da Galileia com Jesus, elas estavam ali e foram juntas para o túmulo. Agora, quem entrou no túmulo deve ser uma dessas 4, talvez essas 3, talvez a Salomé, talvez a Joana, a outra Maria e com a Madalena. Vamos entender. Não importa muito, mas importa para você ver quem ficou triste e quem se alegrou. Porque há 2 tipos de ressurreição. Triste com a ressurreição para o inferno eterno, e Cristo alegre para a ressurreição, para estar em reinado com Cristo para a eternidade. E elas compraram. É difícil a gente pôr a mão no bolso para tirar o dinheiro nosso. Só depois que o Espírito Santo passa a habitar em nós, é que nós entregamos a nossa carteira. Porque a carteira que a gente pensa que nossa não é. Essa carteira aqui, depois que eu fui cheio do Espírito, não é mais minha. Nem o dinheiro que está aqui não é meu. É dele. Tudo é dele. Mas tem gente que acha que ainda é dono da casa, do carro. Você não é dono de nada. A Bíblia diz que tudo é dele.
Fala para o irmão aí, irmão, tudo é dele, fala, tudo é dele. Isso pelo Espírito Santo, você vai entregar. Quanto mais você acha que tem, mais você não tem, porque tudo é. E depois que você entrega, você vai prosperar mais financeiramente, porque é muito melhor ele administrar o que é teu do que você continuar administrando. Eu só vou contar duas coisinhas. Depois que eu entreguei a minha carteira, eu estava atendendo um casal em casa, e o meu gerente do Banco do Brasil, me telefonou: Abílio, vem aqui que tem uma nova conta, você precisa mudar a tua conta para essa nova conta, porque aí vai ter sorteio de 200 mil por mês. Paulo, eu não posso, e agora que eu estou atendendo um casal, mas você tem que vir, puxa vida, senão você fica fora do sorteio. E eu não fui, entendeu? Chegou no fim do mês, o Paulo telefona de novo: Abílio, não, eu não posso. Não, você está sentado? Tô. Os 200 mil saiu para você. Entrega a carteira que você vai ganhar sorteio. 200 mil, 40 mil ficou para o Lula, de imposto. Mais 160 veio para minha conta. Descobri, depois que entreguei a carteira, que eles estavam passando a mão por 5 anos no meu salário. Entrei com ação, recebi mais 140 mil. Entrega a tua carteira e você vai prosperar, em nome de Jesus. Não teve amém. Você não fala amém, não vai gozar da bênção. Amém. Eu posso contar muitas coisas, esse Deus é demais. E se você tiver dificuldade financeira, esse dinheiro não é meu, você pode me procurar, que eu te ajudo. Aí agora voltamos às mulheres. Essas mulheres entraram, aquele jovem sentado ao lado direito, elas ficaram meio apavoradas. A Bíblia fala diante do túmulo com Cristo morto, apesar de não ter visto senão os lençóis e os lenços ali dentro daquele túmulo. E elas estavam antes preocupadas para tirar a pedra, o anjo tirou a pedra para elas, e elas agora estão pasmadas diante da situação. E o anjo disse: vocês vieram aqui procurar o Cristo, ele ressuscitou, não está mais morto. Olha o lugar aqui onde eles estavam. E elas continuaram medrosas, apavoradas, diz Marcos. E aqui eu vou fazer um comentário. Pasmadas, irmãos, diante do túmulo do Cristo morto, ok, tudo bem. Mas pasmadas no túmulo com Cristo vivo, ressuscitado, não está bem. Entrando no túmulo, elas procurando Jesus morto, eu já disse, foram surpreendidas, ficaram atemorizadas, e atemorizadas dentro do túmulo com Cristo morto, ok, mas pasmada com Cristo vivo, ressuscitado, não está bem. Viu, mulheres? O anjo, porém, lhes disse: não vos atemoreis, não vos atemorizeis, ele ressuscitou. E por mais que o anjo tentasse animar aquelas que estavam no túmulo, porque deviam ter muitas mulheres, não adiantou nada. Elas continuaram com assombro e com o temor. Vejam essa comparação que eu vou fazer. Eu vejo toda tarde, quando não tem nuvens, o pôr do sol lá na chácara, onde eu oro, ali diante de um lago. Ontem ficaram aqueles raios maravilhosos, colorindo algumas nuvens, aquilo.
O sol foi descendo, foi escurecendo, escureceu o nosso hemisfério, ficou triste, morreu. Outro dia, do outro lado da chácara, o sol surge, alegre, brilhante, raios tremendos, dia claro, formoso, morte, paixão, sofrimento, tristeza, trevas, ressurreição, vida, alegria, gozo, festa. Tal como o Cristo divino sol, no dia da sua ressurreição. Anoitecera, irmãos, escuro, tristeza, paixão, morte, as mulheres ali pensando no Cristo morto, tristes, mas amanheceu Cristo claro, formosíssimo, vestido e coroado de resplendores de glória, cores de gala, de festa, toques de músicas alegres e aleluias. Porém, não temas, o anjo lhes disse. E elas fugiram do sepulcro. Isso em Marcos. Eu tive que estudar quando é que Marcos foi escrito, do ano 64 ao ano 70 depois de Cristo. E o Lucas, que vai falar um pouco diferente, eu vou preferir o Lucas, escreveu dos 60 aos 70. E o Mateus foi escrito primeiro de todos esses. Pelo menos a tradição do segundo século afirma que o Evangelho de Mateus foi escrito primeiro. E no Evangelho de Mateus, eu vou ter que ir lá, né? Eu não gosto de falar o que eu quero falar. Fala ele assim: e retirando-se elas as mulheres, pode ser que não seja nem aquelas que estavam lá dentro, todas as que ouviram ali fora, e mais uma ou duas lá de dentro, retirando as mulheres apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. Mas olha o que aconteceu, mulheres, homens, respeite as mulheres. Você que é marido, ame mais a sua esposa, como a palavra manda. Ame. Eu quase separei da minha. Chamei o meu pastor, que era o Bilão, para me ajudar. Ó, Bilão, tua mãe não dá mais. Bilão, vamos andar um pouco, vamos. Andamos 10 passos. Quem é o cabeça aí em casa? Pode ir embora, Bilão, já entendi. Eu sou pastor, eu sei que eu sou cabeça, mas eu não estava agindo como cabeça. Cabeça não é para mandar, não é para exigir, não é para correr. Cabeça é para abençoar, é para servir, é para se dar. Voltei para casa e as coisas mudaram. Estou 66 anos casado com a minha esposa e admiravelmente ela não quer separar de mim. Porque ela disse, agora não dá mais. E ela não está faltando, ela está lá em cima, porque ela está com um pouco de gripe, fica tossindo, ela está lá em cima. Neide, aí eu aqui. Ame a sua esposa, porque essas mulheres
Deus caprichou para fazê-las, para nos atrair, para que nós as abençoássemos, as amássemos. Amém ou não? Esse tipo de mulher que gastou com os aromas para ungir a Cristo morto, que saíram na madrugada escura daquela Jerusalém de rua estreita, iluminada com os foguinhos aqui, outros sem medo nenhum para ir à sepultura, subir aquele morro, ali onde ia até aquele jardim, aonde estava a sepultura, preocupadas com o tamanho da pedra, mas tudo foi solucionado quando você procura Deus, você procura Cristo. Ele já te atende antes de que você espere. A pedra estava fora, o anjo sentado nela, brilhante, iluminado como neve. Quem já viu neve aqui? Branca, coisa tremenda. Eu estava pregando na Escócia e aqui estava aquela janela de vidro e caindo neve lá, refletida para a luz. Eu falei, meu Deus, olha como a neve é branca. Lá no Brasil, eu nunca tinha visto neve. E vocês ingleses e escocês foram lá no Brasil e nos ensinaram o Evangelho de Cristo e a cantar algo mais que a neve, algo mais que a neve. E nós aprendemos, sem ver neve nenhuma, ficamos cantando, mas olha, como que é alva, né? Por amor nós cantamos algo mais que a neve, sem nunca saber a claridade da neve. Mas eu que vi a neve, vocês que viram, ela é alvíssima. E esse anjo sentado na pedra, mais que a neve. E você que está em Cristo, pode cantar, algo mais que a neve. Ele nos vê limpos, com os nossos pecados perdoados, pagos, redimidos. Aleluia. Continua aqui. Aí, essas mulheres, aquelas de Marcos, ficaram tristes, não falaram nada para ninguém. Mas eu fui estudar o assunto, o escritor estava pensando, falar no pregar. Essas mulheres, Madalena e a Salomé, e a outra também, elas só falaram, pregaram da ressurreição, junto com os apóstolos, depois do batismo do Espírito Santo, depois do Pentecostes. Então o Marcos não está errado. Mas as outras mulheres correram, já contaram, mas olha o que aconteceu com ela. No Mateus, acho que eu vou aqui o Mateus fala, mas acho que eu vou no Lucas, para você entender que não é só um que fala, o outro também fala. É Marcos, Lucas, o final de Lucas, perdão, aqui até achar. Aí. Diz assim, e voltando do túmulo, isso no capítulo 24, versículo 9, e voltando do túmulo, as mulheres anunciaram todas essas coisas aos 11 discípulos e a todos os mais que com eles estavam. Inclui Maria Madalena, e não a Salomé, a Joana, a Maria mãe do Tiago, e também as demais mulheres, aqui fala, que estavam com elas, confirmaram essas coisas ao apóstolo. E aí, elas viram e encontraram o Cristo vivo. A princípio pensaram que era o jardineiro, mas depois reconheceram
que realmente era Jesus ressurreto. Se prostraram aos pés de Cristo, beijando os seus pés. Levanta, vão e anunciem aos apóstolos que eu vou estar com eles lá na Galileia. E vocês todos vão me ver. Mulheres, foram vocês que anunciaram primeiramente o Cristo ressurreto, o Cristo vivo. Vocês, mulheres, merecem os respeitos de nós, homens. Com medo, tremendo, pasmadas, correram também alegres e anunciaram a ressurreição de Cristo. E você que aplaude porque Cristo está vivo, pode agora aplaudir. Jesus vive! Ele vive! Já posso ir para o fim, né? Ele foi crucificado, irmãos. Ele foi pendurado naquela cruz. Uma cruz de onda indigna, de madeira. O sol, às 3 horas da tarde, na hora nona, se escondeu. Havendo trevas sobre a terra por 3 horas, e a terra tremeu, houve um grande terremoto. Fizeram uma cova, pregaram os seus pés, suas mãos, levantaram a cruz, e ela caiu de golpe naquele buraco fundo, e estremeceu o seu corpo, e com todo o peso, suas entranhas, suas veias, passaram a jorrar mais sangue, que caía para a terra. Irmãos, temos parte nesse sangue. Por que corre esse sangue? Foi para lavar os nossos pecados. Correu para nos lavar, para purificar-nos da lepra dos nossos pecados. Creia nisso. Cheguemos a Cristo. Ele foi dado, o único Filho, pelo amor de Deus Pai por nós, para que todos os que nele crescem não fossem condenados, mas tivessem a vida eterna para sempre, para a eternidade. Cheguemos a Cristo, ao seu sangue, convertamo-nos dos nossos maus caminhos. Só há um caminho bom. E ele, Jesus, fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem a mim e vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Fala, viu, irmão? É Cristo, e é só através de Cristo. E hoje você não pode sair daqui sem manifestar a sua vontade com Cristo ou sem Cristo, com o caminho que leva ao Pai, ao Deus eterno, ou sem Cristo, que te leva para a condenação eterna, para a ressurreição da morte
e do fogo eterno. A escolha é sua, mas eu te falo, Deus até nisso te ama. Ele te põe um Espírito para que o Espírito te convença e você possa, pelo Espírito, decidir. Amém? E o que é que o Espírito vai fazer e te ajudar a decidir? Vai tocar em você para que você se decida realmente por Cristo Jesus. Veja só, não estou falando para a minha religião, para essa igreja, aquela igreja. Não é nada disso. Não é nem por doutrina, eu guardo isso, eu faço aquilo, não é nada disso. É Cristo Jesus, é a pessoa de Jesus. Que pena que não estão pregando isso nas televisões. Eu que sou um apóstolo, eu que faço, eu que isso, não tem nada disso. Eu sou o caminho, não tem outro. Eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai à ressurreição com Cristo, senão através do próprio Cristo. E aí eu termino. Que o seu sangue, irmãos, nos limpe hoje. Que o seu sangue nos humilhe. Nos consuma as nossas culpas. E como nós temos as nossas ofensas, os nossos pecados. Repetimos: Senhor, nunca mais queremos ofender-te. Por seres quem és. Primeiro, abençoaste-nos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Aleluia. Segundo, em Cristo escolheste-nos antes da fundação do mundo. Terceiro, em Cristo fomos predestinados para Ele, para fazermos parte da sua família, como filhos adotivos. E mais, pela redenção, foram pagos os nossos pecados a preço de sangue. E pela remissão, fomos abençoados com perdão de todos os nossos pecados. Fomos convergidos em Cristo, edificados e vivificados para sermos da natureza divina, parecidos com Cristo. Aleluia. E fomos selados, penhor, garantia de que estamos salvos para a eternidade e eternidade. Somos salvos para a primeira ressurreição com Cristo e os vivos arrebatados para reinarmos em Jerusalém por 1000 anos juntos e depois ficarmos para a eternidade e eternidade. Vai haver um novo céu. Eu já acho esse céu lindo, cheio de estrelas. Vai haver um novo céu e uma nova terra para nós. Você quer Cristo? Você que está sendo tocado pelo Espírito, eu quero Cristo. Hoje eu não vou deixar de dizer eu quero Cristo. Eu não estou falando para você querer a minha religião, não é nada disso. É Cristo. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.